Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje no ângulo mais fechadinho aqui, porque eu vou apresentar a minha coleção aqui da Penguin Companhia. Esse vídeo foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal, a Michelle Silva, minha xará. Ela pediu para eu mostrar todos os livros que eu tenho da Penguin, falar um pouquinho sobre eles. E eu achei uma ótima ideia, porque eu gosto muito da Penguin. São edições que eu confio nas traduções, que tem boa revisão, que quando tem texto de apoio também costumam ser textos muito bons. Então eu acho legal assim mostrar para vocês edições assim que eu sei que muita gente não gosta da Penguin porque ela é frágil, são edições muito frágeis, não tem orelha, são bem molinhas. Quando os livros são maiores, depois que a gente lê, eles ficam meio abertos, assim, isso irrita alguns leitores, mas eu, particularmente, acho uma pena você deixar de ler uma edição que é boa por causa da forma como o livro vai ficar depois de lido. O livro, quando ele tem uns amassadinhos, quando ele está escrito, quando ele está riscado, significa que é um livro vivo, porque ele está vivo dentro de você. Significa que você leu aquela história, agora vive não só ali naquelas páginas, mas vive dentro de você também. Então é um livro vivo para mim, um livro com marcas assim de que ele foi lido. Então não me incomoda o fato das edições da Penguin serem muito frágeis. E é lógico, né, que para você não detonar o livro basta você tomar um pouco mais de cuidado. Lógico que novinho, igual uma capa dura, ele não vai ficar, né, mas ele tem outros benefícios. Eu gosto muito de livros bonitos, vocês sabem disso, eu gosto de livros de capa dura, de edições de luxo, só que eu não vou privilegiar nunca o visual em detrimento do conteúdo, né? Eu tento sempre juntar as duas coisas, o visual e o conteúdo, mas se eu tiver que escolher entre as duas, lógico que eu vou escolher o conteúdo. E o conteúdo aqui da Penguin, pra mim, é maravilhoso, pelo menos até agora, todas as experiências que eu tive com a Penguin foram maravilhosas. E eu acho bonito, tem gente que não gosta das capas, né? Eu acho lindo, acho que fica bonito assim na estante. Então vou mostrar pra vocês. Lógico, a minha coleção da Penguin nem é muito grande, tá vendo? Ela ocupa só esse nicho aqui, é só isso daqui mesmo que eu tenho da Penguin. Mas eu vou mostrar então esses livros pra vocês. Não vou ficar falando sobre cada um, tá? A ideia é só apresentar pra vocês o que eu tenho da Penguin aqui. Porque se eu ficar falando de cada um vai ficar muito grande, fica cansativo, né? Então, um ou outro aqui que eu acho que eu tenho que fazer algum comentário, eu comento, tá? Mas no geral eu quero só mostrar mesmo pra vocês. Antes de começar aqui a mostrar os livros, eu quero convidar vocês para a aula inaugural da segunda imersão do Clube MSL, que vai ser transmitida gratuitamente aqui no canal no dia 6 de março, às 8 horas da noite. A aula vai ficar pouco tempo no ar aqui no canal, depois ela vai sair do ar e vai ficar disponível só lá para o Clube MSL. Então, aproveite essa oportunidade de assistir a aula, tá? A imersão que a gente vai começar em março é dos palcos para as páginas, onde a gente vai ler Rei Lear, do Shakespeare, e o Rei Lear da Steppe, do Ivan Turgenev. Para quem não sabe, eu tenho um clube de leitura, que é o Clube MSL. É um clube que não tá mais com vagas abertas para a modalidade anual, que é aquela modalidade que você consegue seguir o ano inteiro, fazer todas as leituras junto comigo, né? Mas no dia 6 de março, quando eu for transmitir essa aula inaugural, eu vou abrir a oportunidade de você adquirir somente essa imersão. Então, o ano inteiro não tem mais como você adquirir o clube, mas se você quiser ler o Rei Lear e o Rei Lear da Steppe junto comigo, você vai poder ler no dia 6 de março. Eu vou abrir as inscrições para essa modalidade, tá bom? Então, se você tem esse interesse, também é até uma forma de você experimentar aí o clube, para quem sabe você assinar o ano que vem, né? Então, no dia 6, a aula aqui gratuita às 8 horas da noite. E ao final da aula eu abro as inscrições para a segunda modalidade do clube. Combinado? Então vou começar aqui, vou chegar minha cadeirinha aqui pro lado, né? Ficar meio tortinha aqui para vocês enxergarem aqui direitinho. Eu tenho tanto essas edições aqui de capa preta, como algumas edições também de capa laranja e essas edições aqui também da capinha azul. Vou mostrar todas agora com detalhes para vocês. Não sei se vocês já repararam nessa diferenciação de cores da companhia, então acho que vale a pena, né, esclarecer aqui para quem não sabe.
É assim, essas edições aqui pretas, elas são títulos mais gerais, é a coleção maior mesmo, assim, a base mesmo da Penguin. Aí tem essas ediçõezinhas laranjas aqui, que são livros de ficção nacional, ficção brasileira. Tem os livrinhos azuis aqui também, que eu vou mostrar para vocês, que eu vou começar mostrando eles, inclusive, que são livros de grandes pensadores, são textos curtos de grandes pensadores, e eles ainda têm uma capa verde também, eu acho que é verde, que são textos mais teóricos de não ficção, de crítica, de ensaio, sabe? E eles também têm alguns livros que são com a capa rosa, que, se eu não me engano, são livros que versam sobre as formas da paixão, do amor ou algo assim. Essa coleção é bem pequenininha, acho que tem poucos livros dessa rosinha, as outras que tem mais títulos. Mas é basicamente essa a diferença aí, para quem não sabia, tá? Então, começando aqui por essa azulzinha, que é aquela coleção de grandes pensadores, aqui embaixo tem até, né, o subtítulo da coleção Grandes Ideias. Eu tenho aqui dois livrinhos do Sêneca, sobre a vida feliz, que na verdade tem 3 diálogos aqui, tem sobre a providência, sobre a vida feliz e sobre o ócio aqui nessa edição. Eu li recentemente esse livro aqui, eu falei sobre ele no vlog aí do Desafio 7 em 7, depois vai lá dar uma olhada. Esse daqui, Sobre a Brevidade da Vida, entre os dois, eu gostei mais de Sobre a Brevidade da Vida, que também tem 2 diálogos, que é sobre a brevidade da vida e sobre a firmeza do sábio. Gostei muito desse livro aqui. Esse aqui foi a minha primeira leitura de Sêneca e me impressionou bastante. Esse eu li no vlog 7 em 7 também, mais antigo. Vocês vão ter que procurar aí no canal. Ah, não. Se eu achar, eu deixo aqui embaixo para vocês, tá? Tem esse livrinho aqui de ensaios também do George Orwell, Porque Escrevo. Também gostei bastante desse livro aqui. Também li no vlog 7 em 7, agora que eu tô lembrando disso. Bem legal. E tem esse daqui da Virginia Woolf, Mulheres e Ficções. Apesar dele estar todo marcado, esse daqui eu não gostei tanto assim. Teve um texto aqui dela que eu gostei bastante, mas não foi um livro que me empolgou tanto assim. Eu gostei bem mais do George Orwell. E eu acho que eu também li esse livro no Desafio 77, agora que eu tô pensando aqui. Aí vindo, eu só tenho esses 4 aqui dessa coleçãozinha. Aí vindo pra essa laranja, que é de ficção nacional, eu só tenho 2. Que é O Alienista, do Machado de Assis, que tá esse daqui eu ainda não li. Vocês acreditam? Eu nunca li O Alienista, Machado de Assis é um dos meus autores preferidos. É o meu autor preferido, na verdade. E esse daqui eu ganhei de presente da Dani. E eu coloquei ele no meu desafio de 12 livros para 2024, então esse ano eu resolvo aqui. E também tem O Triste Fim de Policarpo Quaresma, esse daqui já li. Esse daqui, inclusive, a gente fez imersão para o clube nele. Eu tenho disponível lá no Pocket. Para quem não sabe, eu tenho uma lojinha virtual onde eu disponibilizei algumas das imersões que a gente já fez em clubes de anos passados. Eu disponibilizei essas imersões separadas lá no Pocket. Então tem a imersão em Triste Fim de Policarpo Quaresma. Depois vai lá dar uma olhada, o link vai estar aqui na descrição, tá? E aí, começando então aqui essa coleção pretinha, que é a coleção mais conhecida, né, de títulos mais gerais. Começando aqui por A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Esse daqui a gente leu no Membros aqui do canal, que a gente faz as leituras coletivas através do Membros aqui do canal. Se você quiser ler junto com a gente, seja membro do canal, você vai ser muito bem-vindo, tá? Eu não gostei muito desse livro aqui, porque eu achei que ele não foi inteiramente aproveitado, sabe? Eu explico melhor lá na nossa leitura coletiva, mas eu achei um tema muito interessante, o enredo em si, ele é bacana, só que eu acho que as coisas ficaram meio corridas demais pro meu gosto. Eu acho que ele não foi tão aproveitado, algumas relações aqui não foram tão desenvolvidas como eu gostaria, né? Mas aí foi uma questão de gosto pessoal mesmo. Também tenho aqui dessa coleção O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Esse daqui eu gosto muito, a história muita gente já conhece, né? Quando eu li, eu já sabia do que se tratava a história, como muita gente sabe, e mesmo assim eu gostei muito do livro. Então, mesmo se você já sabe do que se trata a história, vale a pena ler, porque é muito legal. A escrita do Robert Louis Stevenson é muito boa.
Também tenho A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que em algumas edições vocês encontram como A Volta do Parafuso. Aqui na Penguin eles optaram por A Outra Volta do Parafuso. Amo esse livro aqui. Esse livro aqui é um dos meus livros de terror preferidos. Tem uma diferença de terror, horror, gótico, eu já expliquei isso num vídeo aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui, mas falando assim, na nossa linguagem cotidiana, a gente pode chamar tudo de terror ou de horror, tá bom? Não tem problema não. Não fiquem presos a esses detalhes assim também não, tá? Acho importante saber os conceitos e tal, mas no nosso cotidiano a gente não precisa ser chato também. Então, esse daqui é um dos meus livros de terror preferidos. Amo esse livro, gente. Ele tem uma adaptação para uma série que é A Maldição da Residência Hill. Não, A Maldição da Mansão Bly. Eu acho que é isso. Da Netflix. É bem diferente, é uma adaptação bem livre mesmo, mas tem um climinha, assim, muito parecido com o do livro. E eu gosto tanto do livro quanto da série lá da Netflix. Se você gosta de terror, super te indico os dois, o livro e a série. Apesar de serem muito diferentes, saiba que a série é inspirada nesse livro aqui. Também tem aqui o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que foi a edição que eu li de O Retrato de Dorian Gray, só que essa daqui não é a edição completa. A Penguin optou por publicar a edição censurada. Então eu quero agora adquirir a edição completa, sem censura, né, para ler a edição completa. É pouquíssima diferença, acho que um capítulo, poucos capítulos, assim, mas enfim, quero ler a edição sem censura. Mas essa daqui que eu li, eu adorei, gente. Que história incrível e profunda e que, se você souber aproveitar, né, para fazer reflexões sobre si próprio, eu sempre falo, gente, é muito melhor quando a gente lê os livros, a gente apontar os nossos defeitos, os nossos erros, aquilo que a gente tem que corrigir na gente, do que ficar apontando para os outros, porque o outro é o outro, você não pode fazer nada no lugar do outro, você pode fazer por você. Então, leia os livros com essa intenção de refletir para si próprio. E esse livro aqui, se você pega para refletir para si próprio, ele é muito rico, ele traz reflexões muito ricas. Magnífico! Aí aqui também tenho Juvenilia, da Charlotte Brontë e da Jane Austen. Juvenilia são os textos da juventude dessas autoras. Textos, por exemplo, muito se fala sobre as histórias da infância da Charlotte, dos reinos que ela criava junto com os irmãos dela, de Angria, de Gondal, que são os reinos, né, que elas criavam lá, elas e o irmão dela também, o Patrick. E tem essas histórias aqui, se eu não me engano, porque eu só li a parte da Jane Austen até agora. Preciso finalizar esse livro aqui. Mas a parte que li da Jane Austen eu achei muito interessante. A gente percebe, pelo menos na parte da Jane Austen aqui, que era uma Jane Austen mais imatura, com menos destreza na forma de construir os textos, mas a gente já percebe o espírito da Jane Austen que viria mais pra frente, sabe? É muito interessante essas autoras que a gente gosta muito, e eu particularmente amo, tanto a Charlotte Brontë quanto a Jane Austen. É muito interessante você perceber o início, né, os primeiros escritos delas, então esse livro aqui também é muito interessante. Aí também tenho aqui Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse eu ainda não li, esse daqui preciso ler, quem sabe esse ano aí, da Virginia Woolf eu li só Orlando de ficção, né? Eu já li de não ficção alguns ensaios dela, aqueles que eu mostrei ali no outro livrinho da Penguin, e já li os outros ensaios dela também. Mas de ficção eu só li Orlando. Gostei de Orlando e agora quero ler aqui Mrs. Dalloway também. Como estava numa promoção, comprei e tá aqui me esperando. Aí aqui a gente entra nos livros da Jane Austen, né? Que eu tenho aqui da Penguin. Então eu tenho aqui Mansfield Park, que foi um livro que foi lido aqui esse ano nos membros aqui do canal, nas nossas leituras coletivas nos membros. Foi a primeira leitura coletiva de 2024. Esse daqui, pra mim, foi uma releitura, é um dos meus livros preferidos da Jane Austen, então super indico essa leitura aqui pra vocês. Também tenho da Jane Austen aqui Orgulho e Preconceito. Essa aqui, eu acho que foi a primeira edição da Penguin que eu tive na vida. Se eu não me engano, foi a minha primeira edição da Penguin mesmo. O meu primeiro contato também com Jane Austen, que eu li há muitos anos atrás,
Da primeira vez que eu li, eu gostei, mas achei assim, ok. Aí da segunda vez que eu li pro Clube MSL, de anos passados, eu fiquei assim maravilhada, eu consegui enxergar tudo que eu não tinha enxergado da primeira vez e se tornou também um dos meus livros preferidos da autora, um dos meus livros preferidos da vida mesmo, maravilhoso, Orgulho e Preconceito. E também tenho da Jane Austen aqui, Razão e Sensibilidade, que desses três é o que eu menos gosto, mas não é que eu não gosto não, gostei também. Mas entre esses três aqui que eu citei, eu acho que ele é o mais fraco. Eu já li todos os romances da Jane Austen, mas aqui eu só tenho esses três aqui da coleção da Penguin, tá? Quero comprar os outros também. Eu acho que eles não têm Persuasão publicados, se eu não me engano. Persuasão eu tenho, mas eu tenho essa ediçãozinha aqui, ó, que é da Zahar. Não tem Persuasão da Penguin, infelizmente. Eita. Então, quem sabe, né? Mais pra frente eles lançam aí. Mas também vale a pena ler, tá, gente? Jane Austen não escreve romance bobinho, tá? Eu sempre falo isso. Eu gosto de sempre reafirmar, porque as pessoas acham que... Já vieram até me perguntar mais de uma vez se homem pode ler Jane Austen. Gente, pode ler o que você quiser, né? Homem, mulher, quem for, você pode ler o que você quiser, né? Mas eu entendo que as pessoas vêm me perguntar se não são livros muito romantiquinhos, muito assim... femininos no sentido da temática mesmo, né? Porque tem isso. E não, são livros que eles vão tratar das relações entre as pessoas. Obviamente vai ter relações amorosas ali dentro das histórias, porque se tratam do cotidiano, mas é muito mais interessante você perceber as críticas que a Jane Austen vai fazendo ao longo das narrativas. Então, uma narrativa que aparentemente é muito bobinha, mas que se você analisa mesmo o que ela está falando, os ensinamentos, a valorização daquilo que é certo e das virtudes mesmo, então aí o livro cresce muito, as críticas sociais que ela faz à sua época, e aí os livros dela crescem muito, então eu aconselho que vocês leiam Jane Austen percebendo as profundezas, não só a superfície dos livros, viu? Aí a gente entra aqui em Charles Dickens, né? Deixa eu pegar um por um. Então eu tenho aqui do Dickens Uma Canção de Natal, que eu tenho essa edição e tem uma outra edição também que tem outras histórias do Dickens. Deixa eu pegar aqui. Ó, tenho essa edição aqui também, essa daqui é da Martine Claret. Mas eu li pro membros aqui do canal também, foi a nossa leitura de dezembro de 2023, foi Uma Canção de Natal. Então eu li mais por essa ediçãozinha aqui mesmo, que eu gosto muito da tradução da Penguin. Então, um conto aqui do Dickens maravilhoso. Se você nunca leu Uma Canção de Natal, por favor, leia. Aí eu tenho aqui do Dickens também Oliver Twist. Esse daqui é um livro que eu comprei recentemente, ele chegou pra mim essa semana aí, porque a Penguin lançou tem pouco tempo essa edição aqui. E esse aqui eu ainda não li, né, mas pretendo ler em breve. Aqui, Grandes Esperanças, que eu já li, também li no Membros aqui do canal. Aqui no Membros a gente, tá vendo? A gente faz leituras muito boas aqui no Membros, vem ler com a gente. E esse daqui até agora é dessa duplinha aqui, porque eu também tenho aqui, olha, David Copperfield, que eu também já li. Esse aqui é grande, né? Mas entre os dois, eu gostei mais de Grandes Esperanças. Eu sei que normalmente as pessoas gostam mais de David Copperfield, né? Eu gostei também de David Copperfield, mas gostei mais de Grandes Esperanças. E são livros que eles seguem mais ou menos a mesma fórmula. É aquele livro de uma criança que tem uma vida sofrida e que tem várias injustiças e a gente fica assim naquela consumição por causa daquelas crianças, e são romances de formação, então a gente vai acompanhando o crescimento, o amadurecimento, as transformações que acontecem na vida desses personagens até chegar na fase adulta, e a gente vai acompanhando esses personagens, né? Os dois são nesse sentido. E a narrativa do Dickens, ela é muito gostosinha, ela é fluida, a gente nem percebe. Até esse daqui que é muito grande, a gente nem percebe o tempo passar, né? Tudo bem que esse daqui, o meio de David Copperfield, eu achei um pouquinho enfadonho. Eu acho que ele esticou demais aqui a narrativa, né? O Dickens escrevia para folhetim e tinha uma coisa deles ganharem por página quando eles publicavam folhetim. Então os autores, né, da era vitoriana que publicavam, e de outros períodos também, mas
o Dickens é da era vitoriana, que publicavam folhetim, eles davam uma esticada para ganhar mais, né? E aqui nesse livro a gente sente essa barrigada mesmo do livro, mas não é ruim por causa disso, tá? E talvez por isso eu tenha gostado mais de Grandes Esperanças, tá vendo? Ele é grande também, mas é mais curto do que David Copperfield, e eu achei que ele é mais amarradinho. Mas os dois eu indico, tá? Aí aqui, Rei Lear, do Shakespeare, que é o livro que eu convidei vocês para assistir a aula inaugural, aqui, que vai rolar no dia 6 de março. E é o livro que você pode ler junto comigo, é uma tragédia, né, que você pode ler junto comigo lá na imersão dos palcos para as páginas. Se você quiser entrar no dia 6, eu vou abrir as inscrições, reforçando aqui para vocês, né? E eu já li para fazer o conteúdo do clube, eu leio com antecedência os livros. E assim, gente, que coisa espetacular. Esse daqui entrou nas minhas melhores leituras de 2023, porque eu li ele ainda em 2023. E assim, eu acho, é a minha peça preferida de Shakespeare até agora. E olha que, assim, todas as outras que eu já li são espetaculares, mas Rei Lear tem tantas camadas, tem tantas mensagens, sabe? E tem reviravoltas e tem personagens assim, tramas acontecendo em paralelo dentro do mesmo texto, o que não é algo tão comum no teatro, né? Principalmente aqui no teatro do Shakespeare, pelo menos entre as peças que eu já tinha lido antes desse daqui. Enfim, é rico demais, eu tô apaixonada por essa peça aqui. E se você quiser ler junto comigo, vai ser um prazer, tá, gente? Então, aqui mais um livrinho que eu tenho da coleção da Penguin. Aí aqui também uma outra peça, só que essa daqui do teatro grego, essa daqui foi um presente da Cris, que é a Antígona, do Sófocles. No clube, na nossa primeira imersão, se chamou, né, A Sabedoria dos Gregos. Essa não tem mais como você entrar, já perdeu, não tem mais jeito. Mas quem leu comigo no clube, a gente leu Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia. Édipo Rei é uma peça de Sófocles. E depois de Édipo Rei vem Édipo em Colono, e depois de Édipo em Colono vem Antígona. Antígona é uma das filhas do Édipo. E eu já li Édipo em Colono também, e agora eu comecei a ler Antígona, mas aí eu fiquei sabendo que a Cris eu comecei a ler pelo Kindle, uma outra edição. Eu fiquei sabendo que a Cris ia me dar de presente esse livro aqui, aí eu parei a minha leitura no Kindle para esperar esse livro chegar, só que eu ainda não consegui finalizar, mas estava gostando muito. Teatro grego também é uma coisa que me pegou. Se você já me acompanha aqui, está me acompanhando há alguns meses, você já deve ter me ouvido falar de teatro grego muitas vezes, né? Porque eu realmente estou apaixonada. Aqui também uma leitura que vai ser do clube, só que essa daqui só em maio, se eu não me engano, que a gente vai começar a ler, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse daqui eu já comecei a ler para começar os meus estudos, já para começar o conteúdo, porque como eu falei com vocês, os livros do clube eu tenho que ler antes para fazer o conteúdo, que é um conteúdo bem denso que eu disponibilizo lá no clube, então eu tenho que começar antes. Já comecei, até agora estou gostando bastante. Isso aqui é um romance epistolar, ou seja, ele é escrito através de cartas, o que torna a leitura bastante fluida também, apesar de ser um texto um pouco mais denso, mas nada impossível, nada super difícil de entender, só é um pouco mais denso, né? E é uma história que vai falar muito sobre amor e sobre amor próprio, acredito eu, porque eu já sei mais ou menos do que se trata, né? E apesar de não ter lido tudo ainda, mas enfim, tô gostando bastante. E escolhi ler por essa edição aqui da Penguin, porque entre todas as que tem, essa daqui foi a minha preferida. Como eu falei, confio muito na Penguin, então quando tem outras edições assim e tem a da Penguin, normalmente eu opto pela da Penguin. Aí aqui, Tolstói, esse livro aqui do Tolstói é um livro de ensaios, de textos do Tolstói, não tem só ensaios não, tem conto, tem ensaio, tem a resposta que ele deu quando ele foi excomungado da igreja também, porque ele foi excomungado. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a vida do Tolstói, eu vou deixar para vocês linkados aqui, foi uma vida muito interessante, tá? E esse daqui tem vários textos do Tolstói. E eu achei bem interessante também.
alguns textos muito legais. Tem um conto aqui que eu acho incrível. Eu até tenho esse conto num livro que ele é meio com... ele é com ilustrações, ele é até meio infantil, assim, só que agora ele tá longe, não vai dar pra pegar pra vocês. Mas eu li pela primeira vez aqui nessa edição, deixa eu ver se eu acho o nome. Onde está o amor, Deus também está. Esse conto é maravilhoso, gente. Então aqui tem textos que eu achei um pouco mais arrastados também. Eu gosto muito dos textos do Tolstói falando sobre fé. Normalmente eu gosto. E aqui tem alguns textos dele falando sobre fé e outros assuntos também que ele trata aqui. É bem interessante para a gente conhecer a mente também do autor por trás daquelas histórias que ele cria, né? É interessante. Aqui, um livro de um outro russo, que é a Steppe, do Chekhov. Esse aqui eu ainda não li, coloquei no meu desafio de 12 livros para 2024 também. Então, desse ano não passa. Aqui, um outro russo, esse daqui eu amo, gente. Primeiro Amor, do Turgenev. Essa novela aqui é tão incrível, eu fiquei tão apaixonada. Foi a minha melhor leitura de 2022, se eu não me engano. Ficou em primeiro lugar no meu ranking de leituras. Foi por onde eu conheci Turgenev e eu fiquei completamente apaixonada. E depois disso eu li Pais e Filhos lá no clube. Esse ano a gente vai ler Turgenev. Agora, você pode ler Turgenev junto comigo, né? Que a gente vai ler o Rei Lear da Steppe junto com o Rei Lear. Tá até aqui, deixa eu pegar pra vocês. Aqui, olha. O Rei Lear da Steppe, também do Turgenev, né? Que a gente vai ler lá no clube. E eu espero que você leia junto comigo. Abra as inscrições para a imersão dia 6 de março. Não perde, porque depois já era. Vocês estão vendo, depois eu não vou abrir mais, tá? Então, vamos ler. E esse daqui foi o meu primeiro contato com o Turgenev e foi, assim, arrebatador. É uma história de um menino contando, ele já na vida adulta dele, contando, rememorando a sua juventude, contando para os amigos dele ali como foi a primeira paixão dele, contando a história, né, de como foi a primeira paixão dele, que tem uma reviravolta aqui no meio, enfim, é muito interessante, muito, muito interessante esse livro aqui, Turgenev, leia tudo de Turgenev. Aqui a gente tem Madame Bovary, do Flaubert. Esse daqui eu tenho também uma edição esqueci o nome da editora, eu vou deixar escrito aqui na tela para vocês. Esse daqui eu mesclei a leitura, foi uma leitura do clube também, do ano passado, eu acho que foi do ano passado. Então, eu mesclei a leitura entre essa e a outra edição, Nova Alexandria, lembrei, a edição da Nova Alexandria. E eu mesclei as duas edições. A edição da Nova Alexandria tem uma tradução que foi recomendada pelo professor Rodrigo Gurgel. Então eu acabei lendo a maior parte por aquela outra edição lá. Mas esse texto aqui, essa tradução aqui também é muito fluida. É até mais fluida, eu acho, do que a edição da Nova Alexandria. Mas eu acabei fazendo a leitura mais pelo texto da Nova Alexandria mesmo. Mas super indico, se você quiser ler Madame Bovary, esse texto aqui também é incrível. O livro é incrível, é um livro que ele tem muitas descrições, então ele exige um certo esforço do leitor em alguns momentos, mas a história é muito interessante, a história da Emma Bovary, né, que é uma mulher que se casa cheia de sonhos e ela percebe que o casamento não é essa maravilha toda que ela esperava e ela vai buscar prazeres em outros lugares, e aí a gente vai acompanhando, né, as escolhas da Emma Bovary e as consequências dessas escolhas, que é o mais importante. Então é um livro muito interessante, vale a pena você vencer essa parte aí das descrições, e as descrições fazem parte do estilo do Flaubert, e elas querem te dizer alguma coisa no texto, então é bom que você preste atenção nisso para não perder nada, tá? Aqui, né, estamos chegando ao final, temos Cândido ou Otimismo, do Voltaire. Quando eu li esse livro aqui, eu fiquei pensando que Voltaire seria uma coisa muito difícil, né? Mas aí, isso daqui é uma grande farofa, sabe? Muito bem escrito. Lógico que é um texto filosófico, então ele vai trazer muita coisa pra gente pensar, muitos simbolismos aqui, através das loucuras que acontecem, porque acontece coisa aqui, gente, que eu fiquei assim, meu Deus, eu tô lendo isso. Mas tudo tem um sentido, tudo tem um simbolismo aqui pra gente pensar além do texto, né?
mas o texto em si é uma doideira e é muito fácil de ser lido. Então me surpreendeu muito positivamente aqui também esse livro. E por fim, eu tenho esse boxzinho aqui da Penguin, que é o box de Os Miseráveis, né? Que foi por onde eu li Os Miseráveis aqui. Os 2 tomos, o primeiro tomo, que é bem grandão, e o segundo tomo, que é bem grandão. Os Miseráveis é um livro que a minha experiência de leitura não foi tão boa, por causa principalmente das digressões. Sempre falo isso, né? Mas não vou reforçar. A parte da história dos personagens eu gosto bastante, só que pra mim a leitura fica muito enfadonha porque existe muita interferência do Victor Hugo. E é um tipo de coisa que eu não gosto nas narrativas, sabe? Não é aquela reflexão que surge naturalmente. Ele para a história meio que pra dar uma reflexão, pra dar um pensamento dele, uma liçãozinha de moral, seja lá o que for. Eu não gosto, porque me tirava toda hora da história. E aí não foi uma experiência super agradável pra mim. Eu gostei muito mais de estudar esse livro aqui, porque foi um livro que a gente leu no primeiro ano do Clube MSL, lá em, sei lá, porque o clube já, esse ano ele faz 5 anos, né? Mas eu gostei muito mais de estudar ele lá pro clube do que, de fato, da experiência de leitura. Se fosse só a história dos personagens, com certeza, na minha opinião, seria um livro melhor. Mas enfim, eu sei que é um livro que muita gente ama aí. E essa edição da Penguin aqui, se você quiser ler Os Miseráveis, ela é bem boa, bem fluida também, uma tradução muito boa. Então fica a minha indicação. E são esses os livros que eu tenho aqui da Penguin. Acho que nem demorou tanto assim, né? Consegui ser sucinta. Me conta aí se você gosta da Penguin, se você tem os livros da Penguin também, quais livros você tem, que eu quero saber, tá bom? Não se esqueça da nossa aula inaugural no dia 6. Um beijo e até o próximo vídeo.